Estou grávida, Vladimir. Ofélia disse aquilo, esperando ver felicidade nos olhos dele, abraços e um beijo apaixonado. Mas Vladimir apenas olhou para o relógio, como se aquela gravidez fosse um atraso na agenda dele. Naquele dia, Ofélia entendeu que Vladimir não estava confuso. Ele só não queria assumir o que tinha feito. E quando ele fugiu sem olhar para trás, Ofélia parou de esperar uma resposta e entendeu que teria que seguir sozinha. Só que Vladimir cometeu um erro. Ele achou que Ofélia seria apenas uma lembrança apagada no caminho do sucesso dele. Achou que podia seguir em frente sem olhar para trás, mas anos depois, diante de pessoas importantes, uma única cena fez o rosto dele perder a cor. E quando ele percebeu quem estava ao lado de Ofélia, já era tarde demais para fingir que o passado não existia. Ofélia chegou 20 minutos antes na cafeteria perto da estação. Escolheu a mesa do canto, perto da parede, onde ninguém pudesse ouvir. O exame estava dentro da bolsa, dobrado em 4, já amassado de tanto que ela tinha aberto e fechado durante a madrugada. Pediu um café. Não bebeu. Ficou girando a xícara no pires, ensaiando frases que nunca saíam direito. Vladimir, eu preciso te contar uma coisa. Não. Olha, aconteceu algo que a gente não esperava. Também não. Não existia jeito bonito de dizer aquilo. Ele apareceu na porta às 2h15, camisa social azul escura, cabelo puxado para trás, andando com aquela postura imponente de quem se acha dono do lugar. Puxou a cadeira, sentou de frente para ela e olhou para o relógio antes de olhar para o rosto dela. Você está pálida. Aconteceu alguma coisa? Ofélia sentiu a garganta secar. Ela apertou as mãos por baixo da mesa, respirou fundo e falou de uma vez, antes que a coragem sumisse. Estou grávida, Vladimir. Ele parou. As mãos ficaram abertas sobre a mesa, os dedos imóveis. Os olhos fixos nela, mas sem enxergar. Ficou com o olhar perdido, estático, como se tivesse levado um baque. Vladimir, quanto tempo? Quase 2 meses. Ele passou a mão pelo rosto, olhou para os lados e baixou a voz. Ofélia, eu estou fechando uma oportunidade na Inglaterra. Uma coisa que muda minha vida inteira. E isso muda o quê? Eu continuo grávida. Um filho agora acaba comigo. Com tudo. Ofélia largou a xícara. O café já frio tremeu dentro da porcelana. Ela sabia. No fundo, desde que viu o resultado do exame, sabia que ia ouvir algo assim. Mas saber não prepara ninguém. Você está dizendo que não quer. Estou dizendo que preciso de tempo para pensar. Ofélia enfiou o exame de volta na bolsa, levantou devagar e empurrou a cadeira com a perna. As mãos tremiam, mas ela enfiou as 2 nos bolsos do casaco. Então pensa, mas essa criança não vai esperar. Saiu sem olhar para trás. Na rua, o barulho de São Paulo caiu em cima dela de uma vez. Buzina, motor de ônibus, gente gritando no telefone. Subiu no primeiro ônibus que apareceu, sentou no banco do fundo e encostou a testa no vidro da janela. As lágrimas desceram quentes e grossas, escorrendo até o queixo, pingando na gola do casaco. Nos 5 dias seguintes, mandou 7 mensagens para Vladimir. Nenhuma resposta. Ligou 11 vezes. Todas caíram na caixa postal. No 6º dia, pegou 3 ônibus até Alto de Pinheiros e parou na frente do prédio dele. O porteiro era um homem baixo, de bigode fino, que a olhou com aquele sorriso educado de quem vai dar uma notícia ruim. O senhor Castilho viajou, moça. Saiu anteontem com malas grandes. Para onde? Não disse. Deixou um envelope para a senhora. Ofélia pegou o envelope. Papel branco, liso, sem nada escrito do lado de fora. Dentro, um bilhete curto na letra apressada de Vladimir. Não posso sacrificar meu futuro por algo que não planejei. Espero que entenda. Leu uma vez. Leu de novo. Na 3ª vez, amassou o papel com tanta força que as unhas marcaram a palma da mão. Guardou no bolso e virou as costas. A volta para a cidade Tiradentes durou quase 2 horas.
2 horas olhando pela janela do ônibus sem ver nada, sentindo o peso daquele papel amassado no bolso, como um lembrete do tamanho da covardia dele. Quando desceu no ponto perto de casa, Neide estava varrendo a calçada. Bastou ver o rosto de Ofélia para largar a vassoura no chão. Misericórdia, Ofélia! O que foi isso, minha filha? Neide correu na direção dela, segurando-a pelos 2 braços. Você está branca feito um lençol, está até tremendo. Aconteceu alguma coisa no caminho? Ele me largou, Neide. O Vladimir pegou as malas e foi embora para a Inglaterra. Soltou ela, num fio de voz, entregando o corpo cansado nos braços da amiga. Como é que é? Foi embora para o outro lado do mundo, mas ele enlouqueceu? E você grávida, como fica? Ele sabe muito bem do bebê. Ele deixou um bilhete escrito que não ia sacrificar o futuro dele por algo que não planejou. Chorou Ofélia, escondendo o rosto nas mãos, com vergonha até de dizer aquelas palavras em voz alta. O sangue de Neide ferveu de raiva, mas ao ver o desespero de Ofélia, ela engoliu o xingamento que ia soltar contra o homem. Ela passou o braço ao redor da cintura de Ofélia, amparando o peso dela, e começou a guiá-la para dentro de seu quintal. Vem, entra aqui. Não fica na rua nesse estado, não, disse Neide com a voz terna, fechando o portão com o pé. Senta aqui na cadeira da cozinha. Passa a mão no rosto. Eu vou botar uma água no fogo agora mesmo para fazer um chá de camomila bem forte para você se acalmar. Chora tudo o que tem que chorar, minha filha. Bota essa ruindade para fora. Você está na minha casa e daqui para frente a gente dá um jeito juntas. Ofélia sentou na cadeira da cozinha de Neide. O joelho batia rápido no pé da mesa, sem parar. Pela janela, o céu de São Paulo estava cinza e baixo. Em algum aeroporto do mundo, Vladimir embarcava rumo a uma vida onde ela e o bebê simplesmente não existiam. Ofélia encostou a testa na mesa e ficou ali, com os olhos fechados, respirando o cheiro do chá na cozinha de Neide. Dentro da barriga dela, um coração pequeno batia. Firme e rápido, sem saber de nada. Os enjoos atacavam sem aviso, no balcão da papelaria, atendendo o cliente, no ônibus lotado, espremida entre mochilas e corpos suados. Uma vez, no meio de uma encadernação, Ofélia precisou largar tudo e correr para o banheiro dos fundos. Voltou com os olhos vermelhos, fingindo que estava tudo bem. Dona Carmen aguentou 3 semanas. Na 4ª, chamou Ofélia para os fundos da loja entre caixas de papel sulfite e cartuchos de tinta. Filha, semana passada foram 2 dias. Essa semana mais 1. Eu sei, Dona Carmen. Vai melhorar. Eu também tenho contas. A mulher segurou a mão de Ofélia, apertou de leve. Me dói fazer isso. Ofélia não discutiu. Pegou as coisas no armário de funcionários, um pote de creme, uma escova de cabelo, uma caneca e saiu pela porta dos fundos para não passar na frente dos clientes. Naquela noite, sentou na cama com um caderno e uma caneta. Fez as contas 3 vezes, esperando que o resultado mudasse. Não mudou. O dinheiro guardado pagava 2 meses, talvez 1,5, se alguma conta surpresa aparecesse. Começou a vender o que tinha. O celular melhor foi primeiro. Trocou por um modelo antigo que uma vizinha queria se livrar. Depois a bicicleta, que ainda estava com o pneu bom. As roupas de festa foram para uma sacola grande. O vestido que usou no aniversário de Vladimir, a sandália de salto que comprou em 3 vezes e usou 2, uma blusa de seda que ganhou de presente e nunca achou lugar para usar. A máquina de lembrancinhas foi a última. Neide apareceu na porta com os braços cruzados quando viu Ofélia tirando a máquina da tomada. Isso não. Essa máquina te dá dinheiro. Eu preciso de dinheiro agora, Neide, não mês que vem. Então escuta, eu vou montar uma venda na calçada. Junta tudo, pede para as vizinhas trazerem o que não querem. Sábado de manhã. Isso não vai salvar nada. Não vai salvar tudo. Mas paga 1 semana de fralda. O bazar rendeu R$180.
Ofélia contou as notas na cozinha de Neide, com as mãos tremendo, dividiu mentalmente entre fraldas e comida e guardou o dinheiro dentro de um pote no fundo do armário. Na semana seguinte, pegou 2 ônibus até o posto de saúde para a primeira ultrassonografia pelo SUS. A sala de espera tinha 19 mulheres. Ofélia contou. Sentou entre uma adolescente que roía as unhas e uma senhora que tricotava um sapatinho amarelo. A médica era jovem, de óculos e jaleco apertado. Passou o gel frio na barriga de Ofélia, deslizou o aparelho devagar e ficou quieta. Quieta demais. O que foi? Tem alguma coisa errada? A médica deu um tapinha leve no joelho de Ofélia, apontando para a tela. Nada errado, são 2. 2 o quê? 2 meninas. Olha aqui. Um coração batendo aqui e outro aqui. Ofélia apertou os olhos para a tela. 2 pontinhos pulsando, cada um no seu ritmo, dentro dela. O choro veio de um lugar tão fundo que ela não conseguiu segurar. Tampou a boca com a mão e chorou ali mesmo, deitada na maca, com o gel escorrendo pela barriga. A médica encostou a mão no ombro dela e não disse nada. Na saída do posto, Ofélia sentou num banco de cimento, debaixo de um sol fraco de fim de tarde. Colocou a mão na barriga e ficou ali, fazendo a conta que agora tinha dobrado. 2 bocas, 2 corpos, 2 vidas. O ônibus de volta demorou 40 minutos. Ofélia foi de pé, segurando na barra, com a outra mão na barriga. Quando chegou em casa, trancou a porta, deitou no escuro e falou baixinho. Vocês vão se chamar Cecília e Emília. Cecília e Emília de Lima, só o meu sobrenome. O pai de vocês escolheu não estar aqui. As 2 se mexeram ao mesmo tempo. Ofélia colocou as mãos sobre a barriga no escuro, sentindo a pele esticar, com o rosto molhado de lágrimas. O primeiro bolo que Ofélia vendeu foi de cenoura com cobertura de chocolate. R$15. Gastou quase 10 em ingredientes e ficou 2 horas girando a forma dentro do forno velho, porque o lado direito esquentava mais e queimava tudo se ela não prestasse atenção. A vizinha que comprou tirou foto e mandou no grupo do bairro. Em 3 dias, 5 encomendas. Em 10 dias, 12. Ofélia anotava tudo num caderno de capa dura, com letra miúda. Nome, sabor, data de entrega, valor pago, valor que ficou de lucro. Às vezes o lucro era tão pequeno que dava vontade de rir, mas era lucro. As marmitas vieram depois. Arroz, feijão, carne moída e salada. Nada especial, mas bem feito. Ofélia embalava cada uma com papel alumínio e um elástico. Escrevia o nome do cliente com caneta no papel e entregava de ônibus, equilibrando as sacolas no colo porque não tinha mais a bicicleta. Neide ajudava como podia. Quando Ofélia precisava ir ao posto de saúde, era Neide quem ficava com as encomendas. Quando a entrega era longe, era Neide quem carregava as sacolas até o ponto de ônibus. Você nasceu para cozinhar, menina. Nasci para pagar a conta, Neide. Cozinhar é o meio. Além dos bolos e marmitas, Ofélia fazia lembrancinhas para festas. Sacolinhas com laço, caixinhas com papel colorido, tags escritas à mão. Trabalhava de madrugada, depois que o corpo já pedia para parar, costurando na mesa da cozinha com a luz fraca do abajur. A casa nos fundos do terreno continuava igual. Cozinha apertada, banheiro com problema, quarto com infiltração. Mas Ofélia pintou uma parede com tinta branca que uma vizinha doou. Montou o cantinho das meninas com um berço usado da igreja e costurou 2 mantas. Uma rosa, outra lilás. À noite sentava na beira da cama e falava com a barriga. Vai ser pouco, mas vai ser com amor, isso eu garanto. Vladimir, nesse mesmo período, aparecia nas redes sociais como se fosse outro homem. Fotos em restaurantes caros em Londres, taça de vinho na mão, terno sob medida, sorriso aberto. Numa entrevista para um portal de negócios, o jornalista perguntou qual tinha sido o maior sacrifício da carreira. Deixar para trás o que não me fazia crescer.
Ofélia viu o vídeo no celular de uma cliente que veio buscar encomenda. A mulher estava assistindo enquanto esperava o troco. A voz de Vladimir saiu do alto-falante do celular e entrou na cozinha de Ofélia, provocando um aperto tão forte no peito que ela quase perdeu o fôlego. "Tudo bem com você?" A cliente perguntou, percebendo que Ofélia estava pálida. "Tudo, desculpa, aqui está o bolo." A cliente saiu. Ofélia trancou a porta, sentou no chão da cozinha, encostou as costas no armário e chorou. Chorou até o nariz entupir, até a camiseta ficar molhada, até os olhos arderem. Depois limpou o rosto com a barra da camiseta, levantou e falou em voz alta: "Eu não vou implorar nada. Minhas filhas vão saber que a mãe delas ficou de pé." E ficou. Acordou no dia seguinte às 4h30. Ligou o forno, preparou 6 marmitas e 2 bolos. Levou tudo de ônibus e voltou para fazer mais. Repetiu no dia seguinte, e no outro, e no outro. A barriga crescia, o dinheiro encolhia. O corpo pedia socorro em cada dor nas costas, em cada tontura no ponto de ônibus, em cada noite mal dormida. Mas Ofélia não parava. Às vezes, antes de dormir, apertava a barriga com as 2 mãos e sussurrava: "Falta pouco, meus amores. Aguentem só mais um pouquinho." O que ela não sabia era que faltava menos do que imaginava. A chuva começou por volta das 10 da noite e não parou mais. Ofélia acordou às 3h42 da madrugada com uma dor que nunca tinha conhecido. Funda, quente, subindo pelas costas e apertando a barriga inteira. Faltavam 2 semanas para a data marcada. Ela ficou parada na cama, esperando a dor passar. Não passou. Voltou em menos de 10 minutos, mais forte. Ofélia levantou devagar, vestiu um casaco por cima da camisola e foi até a casa de Neide. Bateu na porta com as 2 mãos. "Neide!" Neide abriu a porta num solavanco com o cabelo todo bagunçado. Antes que pudesse perguntar o que era, Ofélia dobrou o corpo para a frente, segurando o batente com força, a respiração cortada. "Neide!" A voz de Ofélia saiu quase num sussurro, sufocada pela dor. "As meninas estão vindo, Neide. Não dá mais para esperar." A vizinha perdeu o sono na mesma hora. "Ai, meu Deus do céu, peraí que o casaco tá..." Neide tropeçou no chinelo, enfiando o pé de qualquer jeito enquanto corria para pegar a bolsa da maternidade que estava atrás da porta de Ofélia. Com a outra mão, tentava destravar o celular com os dedos tremendo para pedir o carro. "Aguenta, menina, respira, puxa o ar." No banco de trás do carro, Ofélia gemia baixinho, escorregando pelo banco com a testa colada no estofado e os dedos brancos de tanto que apertava a mão de Neide. "Eu não vou conseguir, Neide. Tá doendo demais. Não vou aguentar." Chorou Ofélia, o suor frio escorrendo pelo rosto. Neide a puxou para mais perto, ajeitando o cabelo dela com os dedos, tentando passar uma firmeza que nem ela mesma tinha. "Vai sim. Escuta aqui, olha para mim. Você aguentou esses 9 meses inteiros sozinha. Não vai ser agora que vai fraquejar. Eu tô aqui com você. Não solta minha mão, Ofélia. A gente vai tirar essas meninas daí juntas." No hospital, a recepção cheia mesmo de madrugada. Macas no corredor, gente sentada no chão, enfermeira correndo de um lado para outro. Ofélia foi examinada, encaminhada para a ala de parto e colocada numa maca ao lado de outras 3 mulheres. Neide ficou na sala de espera até às 5 da manhã. Depois, veio até a porta do corredor, segurou a mão de Ofélia pela última vez e disse: "Minha filha, preciso ir buscar as crianças. Eu volto de manhã." "Vai, eu aguento." E Ofélia ficou sozinha. A dor vinha em ondas cada vez mais perto uma da outra. Ela apertava a grade da maca e repetia baixinho: "Cecília, Emília, Cecília, Emília." Cecília nasceu às 7h15. Veio chorando alto, o rosto vermelho e amassado, os punhos fechados. Ofélia ouviu aquele choro e o corpo inteiro tremeu. Lágrimas escorreram pelo rosto, molhando o travesseiro fino do hospital. Minha filha. Emília veio 11 minutos depois. Menor, mais quieta. Não chorou.
Os médicos a levaram para o canto da sala, rápido, e Ofélia ergueu a cabeça da maca tentando ver. Por que ela não chorou? Calma, mãe, ela precisa de um estímulo. Ofélia contou os segundos. 1, 2, 3, 4. Cada segundo parecia longo demais. No sétimo, o choro de Emília veio, fino e fraco, quase um miado de gato. Ofélia deixou a cabeça cair no travesseiro e fechou os olhos. Emília ficou 5 dias na incubadora. Ofélia dormia sentada na cadeira de plástico ao lado do vidro, com a mão encostada na superfície morna, perto do corpinho cheio de fios e sensores. Cecília ficava no berço ao lado, dormindo quase o tempo todo, tranquila, alheia a tudo. No 5º dia, a enfermeira trouxe Emília nos braços e colocou no colo de Ofélia. Pode levar suas filhas para casa, mãe. No dia da alta, o céu de São Paulo continuava cinzento. Ofélia cruzou a porta da maternidade segurando Cecília em um braço e Emília no outro, sentindo cada músculo do corpo clamar por descanso. Mas ela não estava sozinha. Neide caminhava logo ao lado, carregando a sacola de roupas no ombro e de olho em tudo. Quando chegaram na calçada, um Santana antigo, com a pintura um pouco queimada do sol, encostou bem em frente à rampa. Era o seu Jura, um vizinho da mesma rua em Cidade Tiradentes. Consegui falar com o Jura ontem à noite, disse Neide, abrindo a porta de trás com cuidado para Ofélia entrar. Expliquei que você ia sair com as duas no colo e que não tinha condição de pegar condução. Ele largou o serviço mais cedo só para vir buscar a gente. Eu não sei nem como agradecer, seu Jura. O dinheiro está tão curto, não sei quando vou poder pagar a gasolina, confessou Ofélia, acomodando-se no banco com cuidado, por causa dos pontos. O homem de cabelos brancos olhou pelo retrovisor e deu um sorriso generoso. Que conversa é essa, menina? Gasolina a gente dá um jeito depois. O importante é levar essas duas princesas para casa em segurança. Guarda esse coração. Neide ia no banco de trás, segurando Cecília e ajeitando a manta para o vento frio não entrar pela fresta da janela, enquanto Ofélia olhava para Emília adormecida em seu colo. Não havia luxo nenhum naquele banco de estofado gasto, mas havia o maior tesouro que Ofélia poderia desejar. A certeza de que, na falta de um pai, ela tinha uma comunidade inteira que não ia deixar suas filhas desamparadas. A casa estava do mesmo jeito, pequena, apertada, com o berço encostado na parede e o cheiro de tinta fresca que já estava saindo. Ofélia colocou Cecília no berço, acomodou Emília no colo e sentou na beira da cama. As noites viraram maratonas. Cecília chorava, Ofélia amamentava. Cecília dormia, Emília acordava. Quando as duas finalmente fechavam os olhos, Ofélia ficava deitada no escuro, de olhos abertos, com medo de dormir e não ouvir o choro. As contas se empilhavam em cima da geladeira. Luz, água, aluguel do quarto. O dinheiro do pote diminuía toda semana. Ofélia passou a comer uma vez por dia, às vezes só um prato de arroz com ovo, para sobrar para fraldas e remédio. De noite, ela cantava para as filhas até a voz sumir. 2 anos mudaram muita coisa. Cecília e Emília já andavam pela casa toda. Falavam palavras soltas, brigavam por brinquedo e faziam bagunça no quarto. A casa continuava pequena, mas agora tinha barulho, riso e vida espalhada em cada canto. Ofélia comprou um forno novo em 10 parcelas e um carrinho duplo usado para levar as meninas na creche. A rotina era puxada. Acordava às 5, cozinhava, levava as meninas, entregava encomendas, buscava as meninas, cozinhava de novo, costurava de noite. O corpo reclamava, mas o ritmo já fazia parte dela. O carrinho duplo usado que ela comprou em parcelas já estava com a roda gasta quando o nome de Vladimir voltou a assombrar a vida dela. Ofélia entregava um bolo de aniversário na casa de uma cliente quando viu, na tela do celular da mulher, a foto de Vladimir. Terno escuro, sorriso largo, um prédio de vidro atrás. O título da reportagem: empresário brasileiro que brilhou em Londres volta para investir no país. O estômago de Ofélia afundou. Conhece ele?
Perguntou a cliente apontando para a tela. De vista. Entregou o bolo, pegou o dinheiro e saiu. No ônibus, tirou o celular e procurou a matéria. Leu cada linha. Vladimir falava sobre disciplina, coragem, recomeço, sobre deixar o conforto para trás, sobre apostar em si mesmo. Ofélia apertou o celular com tanta força que a capinha estalou. Desligou a tela e encostou a cabeça no vidro. A raiva subia pelo peito e apertava a garganta. Cada palavra daquela entrevista era mentira. Cada sorriso, uma farsa. E o pior, o mundo inteiro aplaudia. Nos dias seguintes, Vladimir aparecia em todo lugar. Eventos no Alto de Pinheiros, almoços com empresários, fotos em portais de negócios. A imagem nova, brasileiro vencedor, homem de visão, exemplo de superação. Então veio a foto que Ofélia não estava preparada para ver. Vladimir, ao lado de uma mulher loira, bem vestida, sorrindo num salão de gala. A legenda: rumores de noivado com Laís Montenegro Albuquerque, herdeira da família Montenegro. Ofélia estava dando banho em Cecília quando viu. A menina espirrava água e ria. Emília esperava no tapete segurando um patinho de borracha. Ali, naquele banheiro apertado, com o celular molhado na mão, Ofélia olhou para a foto e engoliu a raiva seca. Mamãe, por que você parou? Nada, meu amor. Fecha os olhos que vou jogar água. Terminou o banho, colocou as duas no berço grande, cobriu cada uma com sua manta e ficou olhando até as pálpebras pesarem. Depois foi para a cozinha, puxou a cadeira e sentou no escuro. A injustiça ardia no peito. Vladimir vivia em salão de gala enquanto as filhas dele dividiam brinquedos doados e comiam sobra de marmita. Ele posava de herói enquanto Ofélia mal conseguia pagar o leite especial de Emília. Ofélia olhou para o bilhete antigo de Vladimir, aquele que ainda guardava no fundo da gaveta, onde ele dizia que ela era da periferia e não tinha dinheiro para advogado. Lembrou-se do desprezo e da arrogância da mãe dele. A mão de Ofélia começou a tremer. O medo gelou sua espinha. Ela sabia muito bem como aquela gente poderosa funcionava. Se ela aparecesse agora batendo na porta deles exigindo direitos, Vladimir não ia simplesmente assinar um cheque de bom grado. Ele usaria seus advogados caros para virar o jogo contra ela. Iria apontar para a infiltração no teto do quartinho, para as contas atrasadas em cima da geladeira e dizer diante de um juiz que ela não tinha dignidade nem estrutura para criar duas meninas. Ele tiraria a Cecília e a Emília dela só por capricho, para não ter o nome manchado na imprensa. Eu prefiro passar o resto da vida comendo arroz com ovo do que dar a chance daquela família encostar um dedo nas minhas filhas, murmurou Ofélia para o espelho da cozinha, com lágrimas de puro pavor nos olhos. O dinheiro dele vem com veneno. Minhas filhas ele não compra. Não era apenas orgulho, era instinto de proteção. Ela não mandou mensagem, não procurou ninguém e não ligou para a família Castilho, porque o medo de perder o amor de sua vida, suas meninas, era muito maior do que o cansaço de trabalhar duro. Guardou aquela dor sufocante num lugar fundo, engoliu o choro e acordou no dia seguinte às 5 da manhã, pronta para o fogão, como sempre fazia. O inverno de São Paulo chegou antes do previsto. Cecília começou a tossir de noite, uma tosse seca que acordava às 3. Ofélia levou ao posto 2 vezes, voltou com receita de xarope e nebulização, mas as crises não passavam. Ela precisa de acompanhamento regular, disse a médica, sem levantar os olhos do prontuário, e de um ambiente sem umidade. Ofélia quase abriu a boca para falar da infiltração no teto, dos baldes no chão quando chovia, do mofo que voltava toda semana. Mas calou. A médica não podia resolver aquilo. Vou fazer o que der, doutora. Emília desenvolveu uma alergia severa que virou a vida de Ofélia de cabeça para baixo. Quase tudo o que era barato no mercado fazia mal para a menina. Cortar o trigo e o ovo já tinha sido um malabarismo, mas o pior foi o diagnóstico do médico no posto de saúde.
Ofélia entrou na cozinha de Neide e jogou a sacola plástica em cima da mesa com os olhos cheios de água, desabando na cadeira. Olha o tamanho dessa lata, Neide. Olha isso aqui, disse Ofélia, batendo com o dedo no pote de leite especial. R$ 28. 28. Não dura 5 dias na mamadeira da Emília. Eu passei quase 1 hora no mercado lendo letrinha por letrinha de rótulo, com medo de comprar qualquer biscoito que tenha um traço de trigo e fazer mal para a coitadinha. O dinheiro simplesmente não dá. Neide pegou a lata na mão, olhando o preço na etiqueta com o rosto assustado. Meu Deus, que assalto! Mas, Ofélia, e se você misturar com um pouquinho de leite de caixinha normal, só para render mais? Perguntou a vizinha, tentando achar uma saída. Será que faz mal? Não posso, Neide, nem pensar. Ofélia limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto com a voz embargada. Da última vez que ela tomou o normal, o corpinho dela ficou todo empipocado, vermelho vivo, uma dó de ver. A bichinha chorou a noite inteira de cólica, se torcendo na cama, e eu sem saber o que fazer. Prefiro tirar da minha boca do que ver minha filha sofrendo daquele jeito de novo. Neide colocou a lata de volta na mesa, cruzou os braços e soltou um suspiro pesado, daqueles que vêm do fundo do peito. Ela olhou bem nos olhos de Ofélia e segurou a mão da amiga com firmeza. Então, não vai faltar. Se o negócio é esse leite, a gente vai dar um jeito de comprar. Você dobra as marmitas daí que eu ajudo a oferecer para o pessoal do ponto de ônibus aqui perto. A gente estica o que tem, Ofélia. Quem tem vizinho não morre pagão, e a gente sempre deu um jeito. Ofélia dobrou. Aumentou as marmitas, aceitou bolos maiores, começou a fazer docinhos de festa. Acordava às 4, cozinhava até a hora de levar as meninas na creche, voltava, cozinhava mais, saía de ônibus para as entregas, buscava as meninas, cozinhava de novo e costurava lembrancinhas de madrugada. O corpo avisava de todo jeito, dor nas costas que não passava com nada, tontura no ponto de ônibus, um cansaço tão pesado que as pernas pareciam de chumbo logo no primeiro horário da manhã. Mas parar significava não comprar o remédio de Cecília. Parar significava não ter o leite de Emília. Então, Ofélia não parava. O limite chegou no meio de uma semana fria, quando o corpo cobrou o preço de cada noite perdida. Era uma entrega grande, 3 bolos para um almoço de família em Alto de Pinheiros. A cliente pagava bem. Ofélia pegou 2 ônibus, carregou a caixa com cuidado e chegou ao endereço com os braços doendo. A casa era enorme. Muro alto, jardim cuidado, portão de ferro com interfone. Tocou a campainha, esperou. E quando o portão abriu, caminhou pelo caminho de pedra com a caixa nos braços. A tontura veio de uma vez. O chão rodou, as pernas sumiram e Ofélia caiu de joelhos, a caixa tombando para o lado. Os bolos bateram no chão dentro da embalagem. Moça! Uma voz, mãos segurando seus ombros. Alguém tirando a caixa do alcance dela. Respira devagar, devagar. Você comeu hoje? Ofélia tentou focar. Um homem agachado na frente dela, olhos escuros, rosto preocupado, voz firme. Não muito, respondeu com a boca seca. Ele a levantou com cuidado, levou para a varanda da casa, sentou-a numa cadeira de madeira e trouxe um copo de água. Depois um prato com frutas, pão e suco. Ligou para um médico enquanto Ofélia comia devagar, a mão tremendo no garfo. Meu nome é Dimitri Salvatore. Ofélia, você carregou 3 bolos sozinha de ônibus, sem comer nada? É meu trabalho. Entendo, mas ninguém deveria trabalhar desse jeito. Ofélia apertou o copo com as 2 mãos e desviou o olhar. Não ia chorar. Não ali. O médico chegou em menos de meia hora. Examinou Ofélia ali mesmo na varanda, com o estetoscópio frio no peito e a lanterninha nos olhos. Pressão baixa, desidratação, provável anemia. Precisa de exames e precisa comer no mínimo 3 vezes por dia. O médico saiu.
Dmitri ficou encostado na pilastra da varanda, os braços cruzados, em silêncio. Ofélia se levantou, ajeitou a blusa e olhou para a caixa de bolos que alguém tinha colocado sobre a mesa. A entrega era para a dona da casa. Eu sei, é minha tia. Estava aqui para uma reunião. Ele hesitou, olhou para a caixa e de volta para Ofélia. Esses bolos, você quem faz? Sim. Dmitri abriu a caixa. 3 bolos decorados, um deles levemente amassado da queda. Pegou um pedaço do bolo de cenoura que tinha quebrado, provou e mastigou devagar. Esse é o melhor bolo de cenoura que eu comi em muito tempo. Obrigada. Eu trabalho com comida, Ofélia. Tenho empórios e restaurantes artesanais. Vendo produto de gente que cozinha de verdade e eu quero uma linha de bolos caseiros, legítimos para o meu empório, Ofélia. Coisa de verdade, que as pessoas comam e lembrem da infância. Ele explicou, guardando o restante do bolo com cuidado. Nós fazemos um contrato, tudo direitinho, e eu te pago um valor fixo por fornada. Além disso, a cozinha do meu restaurante fica sem uso na parte da tarde. Você pode usar os nossos equipamentos profissionais para assar os seus pedidos sem te cobrar um tostão de aluguel por isso. Ofélia olhou para ele desconfiada. O nó no estômago apertou. Ela estava tão acostumada a receber rasteiras da vida que não conseguia acreditar que alguém pudesse ser bom assim, do nada. Por que o senhor está me oferecendo tudo isso? Ela perguntou com a voz defensiva. Mal me conhece. Dmitri deu um sorriso aberto, bem amigável. Porque eu sou um homem de negócios, Ofélia. O seu bolo de cenoura é espetacular e vai me dar lucro. Mas, sendo bem sincero, nenhuma mulher com um talento desses deveria passar sufoco trabalhando em um forno velho que queima metade da massa. Você merece uma estrutura melhor. Ofélia apertou a alça da bolsa contra o peito. A proposta era o milagre que ela pedia a Deus todas as noites antes de dormir. A chance de dar uma vida melhor para as gêmeas. Mas o fantasma de tudo o que Vladimir fez com ela gritava bem alto em sua mente, avisando para ela pegar suas coisas e sair correndo daquela mansão antes que fosse enganada de novo. Eu preciso pensar. Ela gaguejou, dando um passo para trás. Claro, sem pressão. Dmitri pegou um cartão do bolso do paletó e estendeu com respeito. Aqui está o meu número. Quando você colocar a cabeça no travesseiro e decidir o que é melhor para você, me liga. Ela pegou o papel e guardou bem no bolso do casaco. Durante todo o caminho de volta para a cidade de Tiradentes, Ofélia não conseguiu pregar o olho. Ficou encarando aquele cartão entre os dedos, lendo o nome Dmitri Salvatore, em letras douradas, dividida entre o pavor de confiar em outro homem rico e a urgência de salvar a sua família. Neide, na manhã seguinte, não demorou nem 30 segundos para dar o veredito. Está maluca? O homem quer pagar pelos seus bolos, te dar cozinha profissional e você está pensando... O último homem rico que apareceu na minha vida me largou grávida. Ele está comprando bolo, Ofélia. Bolo. Ofélia riu, a primeira risada em semanas. Ligou para Dmitri no mesmo dia. Na primeira semana, forneceu 20 bolos. Na segunda, 40. Os clientes do empório começaram a pedir pelo nome o bolo da Ofélia, a marmita da Ofélia. Dmitri não forçava conversa, não perguntava sobre a vida dela, não tentava resolver nada sem ser chamado, mas chegava cedo e separava os ingredientes antes de Ofélia chegar. E quando ela saía, perguntava se precisava de alguma coisa. Num fim de tarde, depois de uma entrega grande, ele apareceu na cozinha do empório com uma sacola. Isso é para suas filhas. Vi numa livraria. Você disse que a Cecília gosta de história. 2 livros infantis e 3 brinquedos educativos. Ofélia pegou a sacola e ficou parada, olhando para os livros coloridos. Você não precisava. Eu sei. Quis. Ele sorriu e saiu da cozinha. Ofélia ficou ali, com os livros no colo e o coração batendo rápido demais para um momento tão simples.
Quando chegou em casa, Cecília abriu o livro e pediu para Ofélia ler 3 vezes seguidas. Emília pegou um dos brinquedos e ficou montando e desmontando no tapete, quieta, concentrada. Ofélia leu a história para Cecília e de vez em quando olhava para a sacola vazia em cima da mesa. Aquele gesto pequeno mexeu com algo dentro dela. Não era gratidão. Gratidão ela já sentia por Neide, pelo padre, pelas vizinhas. Aquilo era diferente, perigoso, familiar. O tipo de coisa que a fez jurar para si mesma que nunca mais ia se permitir. Nos dias seguintes, Ofélia se pegou arrumando o cabelo antes de sair para o empório. Passou batom uma vez, tirou. Passou de novo, tirou de novo. Ficou brava consigo mesma por estar pensando naquilo. Dmitri disfarçava o olhar sempre que Ofélia sorria, fingindo atenção em qualquer papelada no balcão assim que ela percebia. Os dois evitavam ficar sozinhos na cozinha depois do horário. Nenhum dos dois falou nada, mas os dois sabiam que algo tinha mudado e que fingir que não tinha seria cada vez mais difícil. Neide, que não conseguia guardar um segredo nem por um decreto, foi quem trouxe a ficha completa. Pesquisei o seu Dmitri na internet. Ele não é meu Dmitri, Neide, pois devia ser. A família dele é dona de tudo: empório, restaurante, loja. A mãe aparece em revista de gente chique. Eu sei que ele tem dinheiro, Neide. É aí que está o mistério, minha filha. Neide bateu na mesa entusiasmada. Um homem desse nível, que nasceu em berço de ouro, podia estar em um escritório com ar-condicionado só mandando nos outros. Mas o que ele faz? Chega de manhã cedo no empório, arregaça as mangas do terno e fica lá te ajudando a carregar saco de farinha e separando os ingredientes para você cozinhar. Um homem chique daquele limpando o balcão do seu lado. Me explica o que é isso, Ofélia, porque eu não sou boba. Ofélia não explicou, mas pensou naquilo o dia inteiro. Na semana seguinte, durante uma pausa nos fundos do empório, Dmitri falou mais sobre si mesmo. Estavam sentados em caixotes de madeira, tomando café em copo de papel. Minha mãe sempre quis que eu fosse como os outros herdeiros, comentou Dmitri, deixando o copo de café sobre o caixote de madeira. Passei 2 anos enfiado em reuniões de conselho, usando terno sob medida e lidando com pessoas que só sabiam olhar para números numa tela de computador. Eu não me encaixava naquilo. E você simplesmente largou tudo? Perguntou Ofélia, curiosa com a simplicidade dele. Simplesmente saí. Ele deu de ombros, com um sorriso leve. Decidi abrir os empórios, porque queria lidar com o comércio de verdade, conversar com quem cultiva a terra, com quem bota a mão na massa na cozinha. É onde eu me sinto útil. Imagino que os seus pais não tenham gostado muito da ideia. Ela arriscou. No começo, foi uma tempestade em casa. Minha mãe passou meses sem falar direito comigo. Mas depois que os negócios começaram a se pagar e o empório ganhou nome, eles entenderam que não era um capricho meu e resolveram aceitar. Ofélia deu um gole no café pensativa. Dmitri olhou para ela e ficou ali, olhando, uns segundos a mais. Ela desviou para o copo. Ele desviou para o chão. A virada veio 2 semanas depois. Dmitri convidou Ofélia para apresentar sua linha de doces artesanais num evento empresarial no Alto de Pinheiros. Ela foi com a melhor roupa que tinha, uma calça preta e uma blusa clara, carregando uma bandeja de amostras coberta com papel filme. O salão era de vidro, cheio de gente de terno, garçons circulando com bandejas de espumante. Ofélia respirou fundo na entrada e então viu Vladimir. No centro de um grupo de homens, taça na mão, rindo de alguma piada. Laís ao lado dele, vestido de seda elegante, brincos grandes, sorriso de quem sabe que está sendo observada. Vladimir a viu no mesmo segundo. Ele desviou o olhar para o lado e o sorriso dele sumiu, engolido por um tremendo mal-estar. Ele tentou dar um passo para trás, disfarçando entre os homens, mas Ofélia já estava perto demais. Um dos empresários do grupo, reparando na bandeja de doces que ela carregava, sorriu educadamente e perguntou: "Boa noite."
A senhora é quem faz essas maravilhas para o Dmitri? Antes que Ofélia pudesse abrir a boca, Vladimir se atravessou na frente, cortando a conversa com um tom de voz apressado, rindo de um jeito nervoso para tentar disfarçar o pânico. Ah, não! Ela é só uma moça que quebra um galho fazendo uns doces caseiros na periferia. Sabe como é? Faz umas encomendazinhas de vez em quando para o empório. Desdenhou ele, sem ter coragem de olhar nos olhos dela. A frase cruzou o salão. Ofélia sentiu o rosto queimar de raiva no mesmo instante, e seus dedos travaram na bandeja de alumínio com tanta força que os braços chegaram a tremer. A vontade era de jogar tudo aquilo no terno caro dele e gritar a verdade na frente de todo mundo, mas o nó na garganta a impediu de soltar um som sequer. Dmitri apareceu por trás, colocou a mão no ombro de Ofélia, firme, sem pressa, e se virou para o grupo. Você está muito enganado, Castilho, rebateu Dmitri, com a voz pausada e firme, fazendo o sorriso de Vladimir murchar de vez. A Ofélia de Lima é uma parceira de negócios. Ela comanda uma linha exclusiva de produtos artesanais que eu estou fazendo questão de colocar em todas as minhas lojas. E digo mais, a chegada dela foi a melhor coisa que aconteceu na minha empresa nos últimos 2 anos. Silêncio. Os empresários olharam de Dmitri para Ofélia. Depois começaram a perguntar sobre os doces, sobre os sabores, sobre fornecimento. Vladimir ficou parado, a taça na mão, o maxilar travado. Dmitri abriu a porta do passageiro do carro para ela, mas Ofélia continuou parada na calçada fria, com os braços cruzados ao redor do corpo para se proteger do vento. Ela olhou para ele com os olhos brilhando por causa das lágrimas que estava segurando. Você está muito quieta, Ofélia, disse ele com a voz mansa, encostando-se de leve no carro. Aquilo lá dentro te machucou muito, não foi? Dmitri, eu preciso te contar uma coisa antes de entrar nesse carro. Desabafou ela com o coração na boca, decidida a não esconder mais nada. Aquele homem, o Vladimir Castilho, ele é o pai das minhas filhas. Dmitri não se moveu, nem mudou a expressão. Ele apenas soltou um suspiro longo, olhou para o chão por um instante e depois voltou a encará-la com um olhar cheio de compaixão. Eu sei, Ofélia, respondeu ele baixinho. Eu já sabia de tudo. Ofélia deu um passo para trás, chocada, sentindo o chão sumir sob os pés. A desconfiança que ela tanto temia voltou com força total. Como assim você já sabia? Você andou investigando a minha vida? Quem te deu o direito? Por favor, não me entenda mal. Dmitri deu um passo à frente, erguendo as mãos para acalmá-la, sem tentar tocá-la. Depois daquele dia em que você desmaiou na varanda da minha tia, eu fiquei preocupado e eu quis entender a sua situação para saber como te oferecer o trabalho de um jeito que realmente te ajudasse. Um amigo meu do meio empresarial comentou sobre a história de um sujeito que tinha fugido para Londres logo após descobrir uma gravidez na periferia. Eu juntei as peças, Ofélia. Eu não quis invadir a sua privacidade, eu só queria ter certeza de que você estaria segura trabalhando comigo. Ofélia soltou o ar devagar, sentindo a raiva se transformar em um cansaço profundo. Ali, debaixo da luz amarelada do poste da rua vazia, aquela barreira invisível de desconfiança que ela vinha mantendo há semanas, finalmente ruiu. Não teve beijo, nem promessas de amor. Mas houve uma honestidade tão nua e crua entre os dois que o silêncio que se seguiu pareceu mais reconfortante do que qualquer palavra de consolo. Durante todo o trajeto de carro até a cidade de Tiradentes, nenhum dos dois falou nada. Dmitri dirigia com cuidado, mantendo os olhos na pista escura, enquanto Ofélia encostava a cabeça no vidro da janela, observando o reflexo das luzes da cidade passar rápido. Por dentro, a mente dela era uma confusão só. Uma parte de seu peito, calejada pelas rasteiras da vida, implorava para ela continuar com a guarda levantada. Mas outra parte, que há muito tempo não recebia um gesto de cuidado sincero, começava a sussurrar que talvez nem todo homem fosse igual ao Vladimir,
E enquanto o carro de Dmitri subia as ladeiras da Zona Leste para deixar Ofélia em segurança em sua casa, do outro lado da cidade, na área nobre de São Paulo, o passado de Vladimir começava a cobrar o preço, vindo de onde ele menos esperava. Laís Montenegro. Albuquerque percebeu no carro, voltando do evento. Vladimir dirigia rápido demais, os dedos apertados no volante, o maxilar duro. Quem era aquela mulher? Ninguém. Você ficou branco quando viu ela. Cansaço, Laís. Foi um evento longo. Laís não insistiu naquela noite, mas não esqueceu. Na manhã seguinte, com Vladimir no escritório, abriu o notebook dele e começou a procurar. Não sabia o que buscava. Sabia que ia encontrar. Não demorou. Num aplicativo de mensagens que Vladimir achava que tinha apagado, conversas antigas com amigos de Londres. Numa delas, precisei sair do Brasil antes que virasse responsabilidade. A mulher está grávida. Em outra, ela é de periferia, não tem dinheiro para advogado. Quando se organizar, eu já estou longe. Laís leu cada mensagem com o estômago revirado. Fechou o notebook, sentou na beirada da cama e ficou ali, olhando para a aliança de noivado no dedo. O brilhante pareceu menor de repente. No mesmo período, do outro lado da cidade, alguém bateu na porta de Ofélia em Cidade Tiradentes. Uma sexta-feira à tarde, Emília no colo, Cecília puxando a calça da mãe. O homem na porta era baixo, magro, com olheiras fundas e uma pasta de couro debaixo do braço. Cabelo ralo, gravata frouxa, sapato gasto. Quem é o senhor? Mauro Ferraz Nogueira. Trabalhei para o Vladimir por 7 anos. Ofélia apertou Emília contra o peito. O que você quer? Consertar uma coisa que devia ter consertado faz tempo. Mauro abriu a pasta na mesa da cozinha. Documentos, e-mails impressos, comprovantes de transferência internacional, registros de contas abertas fora do Brasil. Tudo mostrando que Vladimir planejou a fuga com meses de antecedência, escondeu patrimônio e usou contatos para apagar rastros. Ele sabia da gravidez. Me pediu para pesquisar quanto tempo leva uma ação de paternidade no Brasil. Quando viu que podia enrolar por anos, comprou a passagem. Ofélia ficou imóvel. Cecília puxou a calça dela. Mamãe, quem é esse moço? Vai brincar com a Emília, meu amor. Quando as meninas saíram da cozinha, Ofélia virou para Mauro. Por que agora? Porque ele me mandou embora 3 meses atrás sem pagar o que devia. E porque eu vi como ele tratou a senhora naquele evento. Não deu mais para fingir que não sabia. Ofélia pegou a pasta e guardou em cima do armário, longe do alcance das meninas. Naquela noite, depois que Cecília e Emília dormiram, ligou para Dmitri. Preciso de ajuda, pelas minhas filhas. Dmitri apareceu na manhã seguinte com a doutora Helena Seixas Valente, advogada de família, escritório na Vila Mariana. Helena era magra, cabelo preso, voz firme. Sentou na cozinha de Ofélia, abriu a pasta de que Mauro deixou e foi direto. Com isso aqui, a gente tem um caso. Reconhecimento de paternidade, pensão retroativa, danos morais. Mas vamos brigar, não vai ser fácil. Ele tem dinheiro e vai se cercar de advogados. Eu não tenho medo dele. Isso é bom, porque ele vai tentar te fazer ter. A ação foi protocolada em 2 semanas. Quando Laís soube, foi o empurrão que faltava. Rompeu o noivado numa postagem pública, sem citar Ofélia, mas deixando claro que Vladimir tinha mentido sobre o passado. A imprensa de São Paulo pegou a história na hora. Os mesmos portais que elogiavam Vladimir começaram a fazer perguntas. Investidores pediram explicações. Reuniões foram canceladas. A imagem do empresário vencedor começou a rachar como parede velha. Na cozinha do empório, Ofélia tentava manter o foco na produção, batendo massas, decorando os doces e organizando as caixas de encomendas, mas a proximidade do julgamento tirava o seu sono. Por fora, ela aparentava uma segurança que impressionava a todos, mas por dentro o estômago vivia embrulhado. Já passava das 8 da noite quando ela terminou de passar o pano no balcão de inox. O empório já estava com as portas fechadas e apenas a luz da copa iluminava o ambiente. Dmitri,
que estava guardando uns relatórios na mesa de canto, aproximou-se devagar e quebrou o silêncio, falando em um tom de voz mais baixo, direto com ela. Eu admiro muito a sua postura, Ofélia, disse ele com sinceridade. Poucas pessoas teriam a coragem de peitar um homem com os recursos do Vladimir. Você está sendo muito forte. Ofélia soltou um suspiro longo, jogando o pano de prato de lado e desabafou com o peito apertado. Eu não me sinto forte, Dmitri. Sendo bem sincera, eu só não vi outra saída. Pelas minhas filhas eu vou até o fim, mas a verdade é que eu estou apavorada. É normal sentir medo de um processo desses, ponderou ele, dando um passo à frente com respeito. Mas os advogados estão bem preparados. Mas o meu maior pavor não é do tribunal, e nem do que o Vladimir pode fazer, confessou ela, olhando bem nos olhos dele, deixando a armadura cair por um instante. O meu medo de verdade é de colocar as minhas esperanças nas mãos de alguém e quebrar a cara outra vez. Eu não sei se tenho estrutura para aguentar outra decepção. Dmitri largou os papéis que segurava e se aproximou do balcão, sem nenhuma pressa. Olhando no fundo dos olhos dela, ele ergueu a mão devagar e, com a ponta dos dedos, afastou com extrema delicadeza uma mecha de cabelo que tinha caído sobre o rosto de Ofélia, prendendo-a atrás da orelha dela. Ofélia prendeu a respiração por um segundo, sentindo o calor do toque dele na pele fria. Uma lágrima teimosa acabou escapando e correu pelo seu rosto, mas antes que pudesse limpar, o polegar de Dmitri a alcançou, secando a gota de água com um gesto suave na sua bochecha. Eu não vou te fazer nenhuma promessa bonita, Ofélia, e nem te pedir para confiar em mim de olhos fechados agora. Ele respondeu, mantendo a mão espalmada de leve no lado do rosto dela, com uma firmeza que acalmou o coração dela. O que eu posso te garantir é que vou estar do seu lado, ajudando a segurar as pontas um dia de cada vez. O tempo vai te mostrar quem eu sou. Você não precisa carregar esse mundo sozinha. Ofélia sentiu os olhos marejarem, mas apenas segurou o choro e deu um sorriso sutil, grata por finalmente ter alguém que entendia o seu tempo e respeitava as suas cicatrizes. Pela primeira vez em mais de 2 anos, ela sentiu que não precisava ser a fortaleza da casa o tempo todo. Com os papéis prontos e a estratégia traçada pela doutora Helena, restava apenas encarar o dia do confronto definitivo face a face no Fórum de São Paulo. Passava um pouco das 6 da manhã quando Neide empurrou a porta da cozinha. Ela nem sequer bateu, entrou de mansinho, segurando uma xícara de café e um prato com 2 biscoitos de polvilho. Ao ver Ofélia parada na frente do espelho, ajeitando a gola da blusa com as mãos completamente trêmulas, Neide largou tudo na mesa e se aproximou com um olhar cheio de carinho. Toma um gole disso aqui, minha filha, disse Neide, segurando os ombros de Ofélia por trás, olhando para o reflexo dela no espelho. Você precisa botar alguma coisa no estômago. O dia vai ser longo. Ofélia olhou para a amiga pelo espelho e deixou os braços caírem ao lado do corpo, soltando um ar sofrido. Eu acho que não vou conseguir segurar o choro lá dentro, Neide, confessou ela, com a voz embargada e os dentes quase batendo de nervoso. Minhas pernas estão parecendo 2 geleias. Estão tremendo tanto que mal consigo ficar de pé. Só de pensar em olhar para a cara daquele homem no tribunal me dá uma batedeira no peito. Neide virou Ofélia de frente para si, segurou as 2 mãos geladas dela entre as suas e apertou com força, olhando bem no fundo dos olhos dela e disse: Escuta aqui, Ofélia de Lima. Você vai tremer sim. O corpo treme porque você é humana, mas o seu coração vai ficar firme, disse a vizinha, com uma firmeza que parecia uma oração. Você chora se tiver que chorar, mas chora de cabeça erguida. Quando olhar para aquele sujeito, você não vai ver um homem poderoso. Você vai lembrar de cada madrugada que passou batendo massa de bolo com o braço doendo para comprar o leite da Emília. Você vai por elas, Ofélia.
As meninas estão ali dormindo, feito 2 anjinhos, porque a mãe delas foi um gigante. Vai lá e mostra para aquele juiz quem é a verdadeira força desta família. Ofélia respirou fundo, sentindo o peito se encher com a coragem que Neide estava injetando nela. Ela engoliu o choro, limpou o canto do olho com o dedo e deu um abraço apertado na amiga, escondendo o rosto no ombro dela por alguns segundos. Obrigada, Neide. Eu não sei o que seria de mim sem você. Deixa de bobagem e vai. O Dimitri já deve estar chegando com o carro e eu vou dar cuidar das pequenas. Voa, minha filha. A sua vitória já está escrita. Dimitri buscou Ofélia às 7. No carro, os dois ficaram calados a maior parte do caminho. Ofélia olhava a cidade pela janela, as ruas ainda meio vazias, os ônibus lotados, os prédios passando rápido. Você não precisa falar nada lá dentro se não quiser. A Helena conduz tudo. Eu quero falar. Eu preciso. No fórum, Helena já esperava com a pasta organizada. Vladimir chegou com 2 advogados de terno caro e uma postura de quem ainda achava que podia controlar tudo. A doutora Helena começou apresentando as provas, uma por uma. Os e-mails em que Vladimir combinava os detalhes da fuga para Londres, os extratos das contas que ele escondeu no exterior e as conversas de aplicativo onde ele se referia à gravidez de Ofélia como um problema que arruinaria sua carreira. Logo em seguida, o ex-assistente Mauro sentou-se na cadeira das testemunhas e, sem hesitar, confirmou diante do juiz cada podridão que Vladimir havia planejado pelas costas da grávida. Encurralado pelas provas, a máscara de empresário educado de Vladimir caiu por completo. Em vez de se calar, o cinismo dele transbordou na sala de audiência. Ele se ajeitou na cadeira, soltou uma risadinha debochada e interrompeu a advogada, falando diretamente com o juiz num tom de superioridade. Meritíssimo, por favor, vamos ter bom senso, disse Vladimir, estendendo as mãos como se ele fosse a verdadeira vítima ali. Essas mensagens de texto estão completamente fora de contexto, são coisas de anos atrás. O que essa mulher está fazendo aqui é puro oportunismo porque viu meu nome decolar na imprensa. Ele então virou o rosto na direção de Ofélia, olhando-a de cima a baixo, com um desprezo que fez o estômago dela revirar. Eu sempre quis ajudar financeiramente, mandei dinheiro por outros meios através de conhecidos, mas a Ofélia é uma mulher orgulhosa, difícil de lidar. Ela sumiu, mudou o telefone e cortou o contato de propósito para me afastar das crianças. Se elas passaram por alguma necessidade na periferia, a culpa é única e exclusivamente da teimosia e da falta de estrutura dela, que preferiu se fazer de vítima em vez de me procurar como um homem de negócios. A audácia daquela mentira fez até os advogados dele trocarem olhares desconfortáveis. Vladimir sentou e cruzou as pernas, ostentando um sorriso de canto, certo de que sua lábia de homem rico seria o suficiente para calar uma boleira de cidade Tiradentes. Diante de tantas mentiras, Ofélia sentiu um calor queimar no peito, uma força que vinha direto do fundo da sua alma. Ela olhou para a doutora Helena, que fez um aceno sutil com a cabeça. Ofélia, então, levantou-se da cadeira devagar, apoiando as 2 mãos na mesa de madeira do tribunal para as pernas não falharem. Meritíssimo, por favor, eu preciso falar, ela pediu com a voz embargada, mas clara o suficiente para fazer o juiz levantar os olhos dos papéis e encará-la com atenção. Vladimir tentou cochichar algo com o seu advogado caríssimo, mas o juiz tossiu, estendendo a mão. Pode falar, dona Ofélia. A palavra é sua. Ofélia respirou fundo. Engoliu o choro que ameaçava travar sua garganta e olhou fixamente para o juiz, ignorando completamente a presença de Vladimir. Esse homem que está sentado aí de terno sob medida, meritíssimo, ele está mentindo na sua frente sem a menor vergonha, começou ela, e sua voz, embora trêmula, ganhou uma firmeza impressionante. Eu nunca, nem por um único dia, recebi um centavo furado de ajuda desse homem.
Enquanto ele desfrutava de uma vida de luxo na Inglaterra, minhas filhas nasceram pelas mãos de plantonistas em um hospital público superlotado, enquanto eu chorava sozinha na maca. Ela fez uma pequena pausa, com o peito subindo e descendo, e sentiu as lágrimas começarem a descer quente pelo rosto, mas não baixou a cabeça. A Cecília e a Emília passaram os primeiros 2 anos de vida dormindo em um berço doado, em um quartinho úmido, onde eu precisava colocar baldes no chão em dias de chuva para protegê-las da infiltração. Cada colher de comida que entrou na boca das minhas filhas, cada pote de leite especial que comprei para salvar a vida da Emília no meio da noite, foi pago com o suor do meu rosto. Foi batendo massa de bolo de madrugada, com o braço doendo e entregando marmita de ônibus na periferia que eu mantive aquelas crianças vivas. Ofélia finalmente virou o rosto e cravou o olhar diretamente em Vladimir, que abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o confronto. Ele não teve a decência de mandar uma única mensagem de texto em 2 anos. Ele não quis saber se elas tinham o que comer, se tinham saúde ou se a mãe delas estava aguentando o tranco. Então, meritíssimo, o senhor me desculpe o desabafo, mas não venham aqui falar em contexto ou ajuda por outros meios. O Vladimir não fugiu de uma responsabilidade material. Ele fugiu de 2 crianças inocentes. E tudo o que eu exijo hoje nesta sala não é para mim. É a dignidade que ele roubou das minhas filhas. O silêncio que se instalou na sala de audiências foi tão pesado que era possível ouvir o tic-tac do relógio na parede. Vladimir olhou para os próprios advogados. Os 2 desviaram. Ofélia soltou o ar devagar, limpou o rosto com as costas da mão e sentou-se novamente ao lado de sua advogada, sentindo que um fardo de toneladas finalmente tinha saído de suas costas. O juiz ouviu tudo, analisou as provas e decidiu em poucas semanas. Reconhecimento de Cecília e Emília como filhas de Vladimir. Pensão retroativa desde o nascimento. Indenização por danos morais. Direitos patrimoniais garantidos. A notícia saiu nos portais no mesmo dia. O empresário que voltou de Londres como exemplo de sucesso, agora exposto como o homem que abandonou a mulher grávida de gêmeas e fugiu do país. Investidores cancelaram contratos. Convites pararam de chegar. A imagem que Vladimir levou anos construindo desabou em questão de dias. No dia da sentença final, Ofélia saiu pela porta da frente. No carro, de volta para casa, as lágrimas vieram. Quentes, muitas, encharcando a gola da blusa branca. Não era tristeza. Era o peso saindo de cima do peito de uma vez, depois de anos carregando sozinha. Acabou, ela falou, quase sem voz. Dmitri colocou a mão sobre a dela no banco do carro. Pronto, já passou, meu amor. Sussurrou ele com a voz carregada de uma admiração profunda, encostando o queixo no topo da cabeça dela. Mas a sua história de verdade começa a partir de hoje, e você nunca mais vai precisar enfrentar tempestade nenhuma sozinha. Eu estou aqui. Ofélia encostou a testa na dele, respirando aliviada, sentindo pela primeira vez na vida que a tempestade tinha ido embora de vez. O coração, que antes batia assustado de medo do futuro, agora batia no compasso de uma paz que ela achou que nunca mais encontraria. Com parte da indenização, Ofélia abriu uma cozinha profissional em Cidade Tiradentes. Um ponto pequeno, bem cuidado, com forno bom, bancada limpa e espaço de verdade. Chamou de Cozinha das Mães. O primeiro nome que veio, o único que fazia sentido. Bianca Leal foi a primeira funcionária. Depois vieram outras. Mães solo que precisavam de trabalho, de renda e de um lugar onde alguém olhasse para elas com respeito. Neide assumiu as entregas e virou o braço direito da operação. O romance com Dmitri não precisou de holofotes, plateia ou grandes promessas vazias. Ele foi se moldando no dia a dia, no respeito mútuo, até transbordar em uma noite comum na cozinha do Empório, depois que todos os funcionários já tinham ido embora e o cheiro doce de bolo assado ainda estava no ar.
Ofélia estava terminando de desamarrar o avental quando Dmitri se aproximou devagar. Ele estendeu a mão e segurou delicadamente o cordão do avental dela, impedindo que ela se afastasse, forçando-a a olhar para ele. O olhar dele estava diferente, mais profundo, focado inteiramente nela. Ofélia, olha para mim, por favor, pediu ele com a voz mansa, mas cheia de uma seriedade que fez o coração dela dar um pulo. Ela parou, sentindo as bochechas esquentarem, segurando o avental contra o peito. O que foi, Dmitri? Aconteceu algum problema com as entregas? O único problema aqui é que eu não aguento mais guardar isso só para mim. Ele deu um passo à frente, encurtando a distância e segurou as duas mãos dela com carinho. Eu me apaixonei por você, Ofélia. E não foi um sentimento que nasceu ontem. Eu me apaixonei por você inteira. Pela mãe leoa, que defende aquelas gêmeas com unhas e dentes, pela mulher trabalhadora que não tem medo de pegar no pesado e que faz o melhor bolo de cenoura desse estado. Eu me apaixonei pela sua força, pelo seu sorriso de canto, por tudo o que você é. Ofélia sentiu os olhos marejarem instantaneamente. O peito subia e descia rápido. Aquelas palavras eram tudo o que ela mais quis ouvir na vida. Mas o medo de ser abandonada de novo tentou erguer uma última barreira. Ela soltou uma risada curta, nervosa, tentando desviar o olhar enquanto uma lágrima escorria. Dmitri, você enlouqueceu. Olha para mim, desabafou ela com a voz embargada. Eu não sou uma dessas mulheres elegantes que frequentam os seus restaurantes. Eu venho com uma bagagem pesada. Meu passado é complicado. Tenho um monte de contas para pagar e, acima de tudo, eu venho com 2 meninas pequenas que dependem de mim para tudo. A minha vida é uma batalha. Dmitri deu um sorriso. Levou as mãos até o rosto dela e, com os polegares, enxugou as lágrimas que insistiam em cair. Ele aproximou o rosto do dela, falando com uma firmeza que desarmou qualquer dúvida. Eu não quero uma mulher de comercial de televisão, Ofélia. Eu quero você. E quanto às meninas, elas não são um peso ou uma complicação. A Cecília e a Emília já fazem parte da minha vida. Elas são a melhor parte de tudo isso. Eu quero dividir essa batalha com você, se você me permitir. Você não precisa mais ser forte sozinha. Ofélia fechou os olhos, deixando-se acolher pelo calor das mãos dele em seu rosto. Ali, entre os balcões de inox da cozinha que a acolheu, ela finalmente permitiu que o amor entrasse por aquela porta, sabendo que tinha encontrado o seu porto seguro. Cecília foi a primeira a chamar ele de tio Jimmy. Emília demorou mais do jeito dela. Primeiro observou de longe, depois sentou perto, depois aceitou a mão dele no parque. Meses depois, as duas já chamavam de pai. Numa tarde de domingo, Ofélia parou na porta da cozinha e olhou a cena. Dmitri fechando as últimas caixas de encomenda. Cecília contando os bolos em voz alta, errando a conta, começando de novo. Emília desenhando no canto da mesa, a língua de fora, concentrada. A cozinha cheia de mulheres trabalhando, conversando, rindo. Mas o olhar de Ofélia marejou de verdade quando ela viu a Neide. A grande amiga estava sentada perto das meninas, organizando as tags das entregas com aquele mesmo avental antigo que usava na calçada de Cidade Tiradentes. Ofélia aproximou-se devagar, colocou a mão no ombro de Neide e entregou a ela uma xícara de café quentinho. Neide olhou para cima, respirou o ar daquela cozinha moderna e limpa e deu um tapinha carinhoso na mão de Ofélia. Quem te viu e quem te vê, minha filha? Sussurrou Neide, com os olhos brilhando de orgulho. A gente conseguiu. Eu não conseguiria um passo sequer sem você, Neide. Respondeu Ofélia, com a voz embargada, apertando o abraço na amiga ali mesmo, no meio do salão. Você foi a minha família quando eu achei que estava completamente sozinha no mundo. Essa vitória é tão sua quanto minha. Ofélia encostou no batente da porta e ficou ali, quieta, com os olhos ardendo e um sorriso que ela não tentou segurar. Vladimir não destruiu a vida dela.
Ele apenas saiu antes que ela descobrisse a força que sempre carregou. E essa força agora sustentava muito mais do que uma família. Sustentava um sonho inteiro, um refúgio abençoado onde a lealdade de uma vizinha e o amor de um homem de verdade provaram que nenhuma mulher precisa enfrentar as tempestades da vida sozinha. Ofélia passou 2 anos acordando às 4 da manhã, assando bolo com forno torto, carregando sacola de ônibus em ônibus, com 2 meninas no colo e nenhum centavo do homem que deveria estar ali. Vladimir tinha dinheiro, nome, diploma e contatos no mundo inteiro. E mesmo assim, no final, quem ficou de pé foi ela. Sabe por quê? Porque riqueza de verdade não está na conta bancária, está em quem fica quando tudo desmorona. Neide ficou, Dimitri ficou, e Ofélia ficou de pé por Cecília e Emília quando o próprio corpo pedia para parar. Vladimir construiu uma imagem perfeita para o mundo ver. Ofélia construiu uma vida de verdade, com as mãos rachadas e o coração inteiro. E a verdade sempre aparece. Pode demorar 2 anos, pode demorar 10, mas aparece. Quem planta mentira colhe sozinho. Quem planta dignidade, uma hora colhe gente ao redor, disposta a caminhar junto. Agora eu quero saber de você. Se você estivesse no lugar da Ofélia naquele dia na cafeteria, ouvindo Vladimir dizer que a gravidez destruiria os planos dele, o que você teria respondido? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero muito ler a sua resposta. E se essa história tocou você, se te lembrou de alguém forte que você conhece, ou se te fez sentir alguma coisa no peito, compartilha esse vídeo. Manda para aquela amiga que precisa ouvir isso hoje. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora, ativa o sininho, porque toda semana tem história nova aqui. E a próxima vai te pegar de um jeito que você não espera. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. E até a próxima história.